Oi, pessoal! A eletricidade está aí em todo lugar, né? Tão essencial no nosso dia a dia que a gente nem pensa muito nela. Mas vamos combinar. Para quem trabalha direto com isso ou até perto, a história é outra. Os riscos são reais, constantes e muitas vezes, assim, invisíveis. Exatamente. É algo poderoso e que exige muito cuidado. E é aí que entra a nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar na norma regulamentadora número 10, a famosa NR10. Ela trata da segurança em instalações e serviços em eletricidade. É a nossa fonte principal aqui. Isso. Uma norma que já tem uma história, né? Desde 78, mas que foi sendo atualizada para continuar relevante. Pois é. E a nossa missão aqui é entender o que essa NR10 realmente pede. Quais são as condições mínimas, os requisitos que ela estabelece para garantir a segurança e a saúde de quem trabalha com eletricidade, desde lá da geração até a tomada da nossa casa. Vamos destrinchar isso. Perfeito. E acho importante começar dizendo que a NR10 não é só uma lista de regras, sabe? Ela funciona mais como um sistema. Um sistema de prevenção bem complexo que olha tudo. O projeto, a montagem, a operação, a manutenção, até como agir numa emergência. Sistema completo. Faz sentido, porque o risco está em todo lugar mesmo. Então, por onde a gente começa a entender essa lógica de prevenção da norma? Bom, o coração da norma, o item 10.1, define o objetivo. Estabelecer condições mínimas para implementar medidas de controle e sistemas preventivos. O foco é sempre a segurança e a saúde de quem interage com instalações elétricas, seja direto ou indiretamente. Indiretamente também? Como assim? Sim, isso é importante. A norma cobre todas as fases: geração, transmissão, distribuição, consumo. E inclui não só o trabalho direto, tipo o eletricista mexendo nos fios, mas também qualquer trabalho nas proximidades. Pensa num pintor, num pedreiro, trabalhando perto de uma rede energizada. Ele também precisa estar protegido e ciente dos riscos. A norma vale para ele também. Ah, entendi. Amplia bastante o escopo, né? E como é que a norma propõe controlar esses riscos na prática? Quais são as ferramentas? A ferramenta número 1 é a análise de risco. A norma é categórica. Em todas as intervenções, tem que ter medida preventiva de controle do risco elétrico e de outros riscos que possam existir ali. E essa escolha de medidas vem da análise de risco. E essa análise considera só o risco elétrico? Não. Ela tem que olhar o todo. Risco elétrico, claro, mas também outros riscos adicionais, tipo trabalho em altura, espaço confinado, presença de produtos químicos, umidade, poeira. Tudo entra na análise. A ideia é ter um plano integrado, né, que converse com outras iniciativas de segurança e saúde da empresa. E tem alguma exigência mais prática, assim, de documentação para ajudar nesse controle? Sim, e bem importante. A empresa precisa manter os esquemas unifilares das instalações elétricas atualizados, com detalhes do aterramento, dos dispositivos de proteção. É o mapa da instalação. Imagino que sem isso a análise de risco fica bem mais difícil. Com certeza. E para instalações com carga instalada maior que 75 kW, a exigência é ainda maior. Tem que ter o prontuário de instalações elétricas. Prontuário. O que seria isso? É um dossiê completo da instalação. Tem que ter os procedimentos de segurança, os laudos de inspeção, tipo do SPDA, do aterramento, a especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, a comprovação de que os trabalhadores são qualificados e treinados, os resultados de testes dos EPIs e EPCs, enfim, tudo documentado. Nossa, é bastante coisa. Quase uma biografia da instalação elétrica. É por aí. E para quem trabalha no sistema elétrico de potência, o CEP, ou perto dele, o prontuário ainda inclui procedimentos de emergência e outras certificações específicas. E esse prontuário tem que estar organizado, atualizado e, claro, disponível para os trabalhadores consultarem. E quem pode elaborar esses documentos técnicos do prontuário? Ah, isso é crucial. Só profissional legalmente habilitado, com registro no conselho de classe e tudo mais. A responsabilidade é grande. Entendi. Então, a base é análise de risco e documentação. E quanto às medidas de proteção em si? Você falou que a prioridade é a proteção coletiva. Como isso funciona? Isso. A prioridade sempre é o EPC, o equipamento de proteção coletiva, tentar eliminar ou controlar o risco na fonte.
E a principal medida coletiva que a norma recomenda e detalha muito é a desenergização elétrica. Desligar antes de mexer. Certo, desligar, mas você mencionou que não é só virar a chave. De jeito nenhum. Para a NR10, uma instalação só está realmente desenergizada se seguir uma sequência bem específica. São 6 passos. 6 passos. Quais são? Primeiro, seccionamento. Abrir o circuito, interromper a passagem da corrente. Segundo, impedimento de reenergização. Tem que bloquear mecanicamente, colocar cadeado, etiqueta, para ninguém religar por engano. Ok, seccionar e bloquear. Terceiro, constatação da ausência de tensão. Não basta achar que desligou. Tem que medir com o instrumento apropriado para confirmar que não tem tensão ali. Quarto, instalação de aterramento temporário com equipotencialização. Ligar as partes condutoras à terra para descarregar qualquer energia residual ou induzida. É uma segurança extra fundamental. Aterramento temporário. Quinto, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Se tiver alguma parte energizada por perto, mesmo fora da área imediata de trabalho, tem que proteger, isolar, sinalizar. E sexto, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Deixar bem claro visualmente que ali está bloqueado para trabalho. Uau! É um processo bem metódico mesmo. Garante muitas camadas de segurança. Exatamente. A ideia é fechar todas as portas para um acidente por energização inesperada. E para religar, tem outra sequência, o processo reverso, também muito cuidadoso. Tirar ferramentas, pessoal, aterramento, sinalização e só aí destravar e religar. E essa sequência é fixa ou pode ser adaptada? Ela pode ser adaptada sim, mas só por um profissional habilitado e autorizado, com justificativa técnica bem fundamentada e, claro, mantendo o mesmo nível de segurança. Não pode simplificar de qualquer jeito. Entendi. Agora, e quando não dá mesmo para desenergizar? Às vezes o serviço tem que ser feito com tudo ligado, né? Correto. Nessas situações, que deveriam ser exceção, a norma ainda prioriza outras medidas coletivas antes de partir para os EPIs. A primeira alternativa seria usar a tensão de segurança, que é uma voltagem bem baixa, não perigosa. Mas nem sempre isso é possível, imagino. Exato. Se não der, aí entram outras barreiras coletivas. Isolação das partes vivas, com mantas isolantes, por exemplo, instalação de obstáculos ou barreiras físicas para impedir o contato acidental, sinalização bem visível, uso de sistemas de seccionamento automático que desligam em caso de problema, ou o bloqueio do religamento automático dos disjuntores. Só depois de tentar tudo isso é que a gente pensa nos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Isso mesmo. Luvas isolantes, capacete com proteção facial contra arco elétrico, vestimentas especiais anti-chama e anti-arco. Eles são a última barreira. São adotados quando as medidas coletivas não resolvem tudo ou não são tecnicamente viáveis. E sempre seguindo a NR6, que trata especificamente de EPIs. E tem a questão da roupa de trabalho também, né? Sim, a vestimenta tem que ser adequada ao risco. Não pode ser condutiva, tem que ter uma certa resistência à inflamação e até considerar influências eletromagnéticas, dependendo do caso. E aquele detalhe dos adornos pessoais? Anel, relógio, colar... Proibido. Durante trabalhos com eletricidade ou nas proximidades, nada de adornos metálicos. Parece pequeno, mas um anel pode fechar um curto, pode causar uma queimadura grave. É um detalhe vital. Falamos bastante das proteções na hora do trabalho, mas a NR10 também se preocupa com a segurança antes mesmo da instalação existir, lá no projeto, certo? Certíssimo. A segurança começa no papel. O projeto elétrico tem que prever várias coisas. Por exemplo, especificar dispositivos de desligamento que não só interrompam a energia, mas que também possam ser bloqueados fisicamente para impedir que alguém religue sem querer. E tem que ter sinalização clara. Verde para desligado, vermelho para ligado. E isso facilita muito na hora da manutenção, né? Com certeza. O projeto também deve prever, sempre que possível, que o seccionamento seja de ação simultânea, desligando todas as fases de uma vez. E tem que pensar no espaço físico. Precisa ter espaço seguro para trabalhar, para fazer manutenção, considerando também as influências externas, como umidade, poeira, etc. E a identificação dos circuitos? Fundamental. O projeto tem que identificar tudo claramente.
E separar circuitos com finalidades diferentes, como comunicação e energia, a não ser que a tecnologia permita compartilhar com segurança. Também tem que definir o esquema de aterramento e prever pontos para a instalação do aterramento temporário durante a manutenção. Quer dizer, o projeto já tem que pensar lá na frente em como o trabalho seguro vai acontecer. Exatamente. E esse projeto tem que estar disponível, atualizado, seguir as normas técnicas, ser assinado por um profissional habilitado. E o memorial descritivo do projeto precisa detalhar vários itens de segurança, como proteger contra choque e queimadura, onde ficam os dispositivos, como identificar os circuitos, quem pode acessar o quê, precauções contra influências externas, como funcionam as proteções. É bem completo. E ainda tem a questão da ergonomia, né? Sim, o projeto tem que garantir iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, pensando lá na NR17. Segurança e conforto andam juntos. Ok, projeto seguro. Agora, na hora de construir, montar, operar, fazer manutenção, como garantir que a segurança planejada saia do papel? Bom, a regra é clara. Todas essas fases têm que ser feitas garantindo a segurança, conforme a NR10 e outras normas, e sempre supervisionadas por um profissional autorizado pela empresa. E aqueles riscos adicionais que a gente falou antes? Altura, espaço confinado? Eles têm que ser controlados na execução também. Identificar, sinalizar adequadamente, adotar medidas específicas para cada um. Não adianta focar só no elétrico e esquecer o resto. E os equipamentos e ferramentas que o pessoal usa? Tem que ser compatíveis com a instalação, com a tensão. Ferramentas isoladas, por exemplo, precisam ser inspecionadas e testadas regularmente. Se a luva isolante tiver um furo, ela não serve para nada, né? E as instalações em si precisam de inspeção e manutenção periódica. E os locais de serviço? Painéis, subestações? Devem ser exclusivos para isso. Nada de usar sala de painel como depósito de material de limpeza, por exemplo. Tem que manter organizado, limpo, com acesso restrito e, de novo, com boa iluminação e condição ergonômica para trabalhar. Certo. Agora, uma parte que sempre gera muita dúvida e, imagino, muito risco. Trabalho em instalações energizadas. Quando é que pode fazer isso? Olha, a regra geral é: evite sempre que possível. Priorize a desenergização. Mas, se for realmente necessário intervir com tensão acima de 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, aí só trabalhadores que atendam ao item 10.8 podem fazer. Item 10.8, o que ele diz? É o item que define quem é qualificado, habilitado, capacitado e autorizado. Ou seja, só pessoal com treinamento e autorização formal da empresa pode fazer esse tipo de trabalho. E mais, eles precisam de um treinamento específico sobre segurança em instalações elétricas energizadas, que está no anexo 3 da norma. Mas espera aí, para ligar e desligar uma tomada em casa, ou um disjuntor simples, eu preciso desse treinamento todo? Não. A norma tem uma exceção para isso. Operações elementares, tipo ligar e desligar circuitos de baixa tensão, usando equipamentos em perfeito estado, podem ser feitas por qualquer pessoa, desde que ela seja minimamente instruída sobre os riscos. É o que a norma chama de pessoa não advertida. Ah, bom. Mas para o trabalho profissional em circuito energizado, a regra é treinamento e autorização. Exato. E tem mais. O trabalho perto de partes energizadas, mesmo sem tocar, tem que respeitar as distâncias de segurança definidas no anexo 2 da norma, que estabelece a zona de risco e a zona controlada. Trabalhar dentro da zona controlada já exige procedimentos específicos. E se aparecer um perigo inesperado no meio do trabalho? Qualquer sinal de perigo iminente, o trabalho tem que ser suspenso imediatamente. Se surgirem riscos que não foram previstos na análise inicial e que não podem ser controlados na hora, o responsável pelo serviço tem que parar tudo também. Segurança em primeiro lugar, sempre. Falando em riscos maiores, e o trabalho em alta tensão, AT, ou no Sistema Elétrico de Potência, SEP, as regras são mais rígidas? Muito mais rígidas. Quem trabalha em AT, dentro das zonas de risco e controlada, também precisa atender ao 10.8 e, além do treinamento básico, tem que ter o treinamento específico de segurança no SEP. E quais são os pontos-chave para essa segurança em AT-SEP? Primeiro, nunca, jamais trabalhar sozinho.
sempre em equipe. Segundo, precisa de uma ordem de serviço específica, detalhada, assinada por um superior responsável. Terceiro, planejamento é tudo. Tem que ter avaliação prévia, estudo, discussão pela equipe antes de começar. Procedimentos mais detalhados também. Sim, procedimentos de trabalho específicos para cada tarefa, bem detalhados e assinados por profissional autorizado. E um ponto crucial: antes de entrar na zona de risco em AT, é obrigatório desativar o religamento automático do circuito e sinalizar isso claramente. Imagina um disjuntor religando sozinho enquanto a equipe está lá. Seria um desastre. E os equipamentos para AT? Equipamentos e ferramentas isolantes para alta tensão precisam de testes periódicos e rigorosos, seguindo o fabricante ou, no mínimo, anualmente. E a comunicação tem que ser constante entre a equipe e o centro de operação. Entendi. Quanto maior a tensão, maior o controle e o planejamento. Agora, vamos voltar ao item 10.8, que define quem pode trabalhar. Você pode detalhar um pouco mais essas categorias? Qualificado, habilitado? Claro. É importante entender bem isso. Qualificado é quem comprova que concluiu um curso específico na área elétrica, reconhecido oficialmente. Tipo, um técnico em eletrotécnica. Ok, tem o diploma. Habilitado é o qualificado que, além disso, tem registro no Conselho de Classe competente, como CREA para engenheiros e técnicos. Ele pode se responsabilizar tecnicamente pelos serviços. Certo. Qualificado mais registro. Capacitado é um pouco diferente. É alguém que recebeu uma capacitação específica, sob orientação e responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. E ele só pode trabalhar sob a responsabilidade desse habilitado. A capacitação vale só para aquela empresa e para aquelas condições específicas. É mais restrito. E, por fim, o autorizado. Esse é o ok final da empresa. Pode ser um qualificado, um habilitado ou um capacitado que recebeu uma anuência formal por escrito da empresa para realizar determinadas tarefas com eletricidade. Então, a autorização é a chave que a empresa dá. E ela pode ser diferente para cada pessoa. Sim, a empresa tem que ter um sistema para saber exatamente o que cada trabalhador autorizado pode ou não fazer. E essa condição de autorizado tem que estar registrada na ficha do empregado. E tem a questão da saúde também, né? Fundamental. Para ser autorizado, o trabalhador tem que passar por exames de saúde específicos, como prevê a NR7, para garantir que ele tem aptidão para a função. E, claro, tem que ter feito e sido aprovado no treinamento de segurança do anexo 3. E a reciclagem desse treinamento? Você mencionou que é bienal. De um afastamento de mais de 3 meses, ou se tiverem mudanças importantes nas instalações ou nos métodos de trabalho. A carga horária da reciclagem depende do motivo. A ideia é manter todo mundo afiado. Faz sentido. E quem trabalha em áreas com risco de explosão, por exemplo? Tem treinamento extra? Tem sim, precisa de treinamento específico para trabalhos em áreas classificadas. E aqueles trabalhadores que não são eletricistas, mas trabalham perto, na vizinhança da zona controlada? Eles não precisam do treinamento completo de autorizado, mas a norma diz que precisam ser instruídos formalmente sobre os riscos elétricos daquela área, para saberem onde podem ir, o que não podem fazer, etc. Entendi. Além do choque elétrico direto, a NR10 aborda outros perigos como incêndio e explosão que podem ser causados pela eletricidade. Aborda sim. No item 10.9, ela diz que as áreas com instalações elétricas precisam ter proteção contra incêndio, seguindo a NR23. E em locais com risco de explosão, os equipamentos elétricos têm que ser certificados para isso, dentro do Sistema Brasileiro de Certificação. E eletricidade estática? Também, medidas de controle para a eletricidade estática devem ser adotadas onde for necessário. E em áreas classificadas ou com alto risco de incêndio, geralmente são exigidos dispositivos de proteção adicionais, como alarmes e seccionamento automático. O trabalho nessas áreas exige permissão formal, geralmente. E a sinalização? Já falamos um pouco, mas qual a importância dela nesse contexto geral? É crucial para a comunicação do risco. A NR10 reforça a necessidade de sinalização de segurança adequada conforme a NR26. Para identificar circuitos, indicar bloqueios, delimitar áreas de risco, restringir acesso, sinalizar vias de circulação perto de instalações, avisar sobre impedimento de energização. Uma sinalização clara evita muitos acidentes.
Mesmo com tudo isso, imprevistos acontecem. Como a NR10 trata das emergências? O item 10.12 fala disso. As ações de emergência para acidentes elétricos têm que estar no plano de emergência da empresa. Os trabalhadores autorizados precisam ser aptos a fazer resgate e prestar primeiros socorros com ênfase em reanimação cardiorrespiratória RCP. Porque o choque pode causar parada cardíaca, né? Exatamente. É uma habilidade essencial. A empresa tem que ter métodos de resgate padronizados e os meios para isso disponíveis. E os autorizados também têm que saber usar os equipamentos de combate a incêndio. Para fechar essa estrutura, como ficam as responsabilidades? De quem é a obrigação de fazer tudo isso acontecer? A responsabilidade principal é do empregador, da empresa. É ela quem tem que implementar as medidas de controle, fornecer EPIs e EPCs, dar treinamento, elaborar procedimentos, manter a documentação, como o prontuário, em dia e garantir que tudo seja cumprido. Se ela contrata outra empresa para fazer um serviço elétrico, ela também tem a responsabilidade de informar essa contratada sobre os riscos do local. E o trabalhador? Ele tem responsabilidades também? Tem, e são importantes. O trabalhador deve zelar pela sua própria segurança e pela dos outros, cumprir as regras e os procedimentos, usar corretamente os EPIs e, um ponto-chave, comunicar imediatamente ao seu superior qualquer situação de risco que ele identificar. Ele não pode se omitir. A segurança é um dever de todos. Fazendo um balanço de tudo isso, fica claro que a NR10 é uma norma muito detalhada, né? Bem abrangente. Não é só sobre evitar choque, é sobre criar um ambiente de trabalho seguro de ponta a ponta quando o assunto é eletricidade. Exatamente. Ela exige planejamento, procedimento, qualificação, proteção coletiva, proteção individual, múltiplas camadas. A complexidade reflete o tamanho do risco, imagino. Sem dúvida. Mostra que segurança em eletricidade não é algo simples. É um sistema que precisa funcionar bem. E é uma responsabilidade compartilhada, desde quem projeta até quem executa e quem responde a uma emergência. Exige uma cultura de segurança forte na empresa. Onde a análise de risco, o treinamento constante, o cumprimento dos procedimentos não sejam vistos como chatice, como burocracia. Mas sim como ferramentas essenciais para proteger a vida. Isso mesmo. E essa questão da qualificação e autorização é central. A norma define quem pode fazer o quê, baseada em conhecimento e treinamento formal. Sim. E isso me leva a uma última reflexão. Como a gente pode garantir que todo esse conhecimento técnico, toda essa estrutura da norma, especialmente a análise de risco, os procedimentos seguros, como garantir que isso saia do papel, dos certificados guardados na gaveta e se torne uma prática real, consciente no dia a dia? É uma ótima questão. Como fazer com que cada trabalhador, seja numa instalação super complexa ou num serviço que parece simples, internalize essa cultura de segurança? Como fazer a segurança virar um hábito, quase um instinto, e não só uma regra a ser seguida por obrigação? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre isso depois da nossa conversa.